Paulo está passando por um drama que é a remoção da favela do Moinho. A favela do Moinho fica numa parte central da cidade de São Paulo e o Tarcísio, o governador Tarcísio de Freitas, ele quer construir ali um parque e quer remover a favela. O problema de tudo isso não é a construção do parque, que efetivamente é necessário ali, até porque tem uma área verde paralela. O problema é a maneira assodada com que o Tarcísio faz as coisas, sem considerar aquilo que deve ser mais considerado na hora que você é governante, que são as pessoas. O importante é o parque para a cidade, mas e as pessoas da cidade? Então, há uma desconsideração clara para os moradores da favela porque são pobres e porque estão na favela. Então, não se sabe onde é que vai colocá-los, é tudo muito incerto, há uma pressão policial praticamente para que os moradores saiam. E por baixo nos bastidores ele inflama o seu secretário de segurança para ir à rádio, tipo Rádio Jovem Pan, para dizer que aquela favela é o lugar de chegada das drogas, etc. Bem, eu sou uma pessoa pobre que estou na favela e de repente vão me arrancar daqui sem me dar qualquer chance. E ainda por cima vem o secretário de segurança dizer que aqui é o lugar das drogas. E eu não posso dizer, né, onde é o lugar das drogas para o secretário. Então é uma injustiça fantástica. E aí, duas forças da cidade, forças que são só efetivas se nós pudermos apoiá-las com opiniões, no mínimo com opiniões, é de um lado o governo federal, de outro o padre Júlio Lancelotti. É gozado, né? É gozado que a gente tenha que lançar a mão do Estado e da igreja para poder proteger pessoas pobres de um sujeito que deveria estar do lado das pessoas pobres, que é o governador. Não é ninguém. Veja que o problema todo é que o governador não está agindo da maneira como está agindo para melhorar a cidade. O que ele vai fazer vai melhorar a cidade, mas pode piorar a condição das pessoas, as que estão lá. Ele tem que resolver esse problema. Agora, a maneira como ele está agindo tem a ver com um outro detalhe. É que é a especulação imobiliária que comanda quando se tira uma favela e quando não se tira uma favela. Não é um plano urbano realizado a partir das necessidades das pessoas. É incrível, né? Bom, o governo federal tem feito sua parte. Por quê? Porque o terreno lá da favela é terreno da União. Então, a União rapidamente já informou o Tarcísio: espera lá, não vou te dar o terreno para você fazer o parque. Para te dar o terreno para você fazer o parque, você tem que mudar o plano de retirada das pessoas. Você tem que garantir que elas vão ter lugar no Plano Nacional de Habitação
E você vai ter que detalhar esse plano, e você vai ter que parar com essa história de pôr a polícia lá para tirá-los. Então o governo federal, através do Lula, rapidamente fez uma intervenção necessária, na hora. Mas isso não resolve a questão. Porque também do lado do governo federal, as coisas são burocráticas. E se tirar as pessoas de lá sem resolver o problema claro de para onde elas vão e pôr elas no lugar onde elas vão, passa-se o tempo, meu amigo, e as pessoas simplesmente foram deslocadas. Do outro lado, tem o padre Júlio Lancelotti, que não está preocupado com governo ou não governo, ele está única e exclusivamente preocupado com as pessoas. E aí, uma parte da imprensa, que não é calhorda, foi conversar com ele. E aproveitou, conversou também sobre a morte do Papa. E aqui eu vou pegar a entrevista dele para vocês verem o que é que morde, né? Onde é que morde? Onde é que a civilização morde o homem? Daqui no jornal BDF, ele diz assim, no jornal, ele disse, então começa a entrevista perguntando não sobre a favela, mas sobre a relação dele com o Papa, né? E ele disse que ele tirou muitas fotografias dos moradores de rua e escreveu cartas para o Papa Francisco. Eu não fui pessoalmente levar, ele diz, mas um padre amigo aqui de São Paulo, o padre Baronto, levou para o Papa Francisco. E ele, Baronto, foi mostrar as fotos. Mas ele achou que o Papa estava com pressa e foi virando rapidamente as fotos, né? É aquela tal história, né? Você vai falar com uma pessoa, o padre vai falar com uma pessoa importante, o Papa, tem medo de incomodar, né? E começou a passar as fotos rapidamente. Isso aqui é do padre brasileiro. E o Papa falou, não. Eu quero ver uma foto por vez. E perguntou, mas quem é esse padre? O que eles estão fazendo aqui nessa foto? Os pobres junto com... Onde é esse lugar? Onde está agora esse padre? E aí o Papa Francisco, depois de olhar tudo, falou, é essa igreja que eu quero. Padre na rua, junto com os pobres. Então não é como o detrator do Papa, o Pondé, falou, que o Papa quer uma igreja pobre. Não, uma igreja pobre nesse sentido, uma igreja junto com os pobres. Eu me emociono com isso. Aí ele ligou, o Papa ligou para o padre Júlio Lancelotti e disse, eu sei por tudo que você passa, eu sei as dificuldades que você tem, eu sei tudo o que acontece com você, eu queria te dizer, não desanime. E aí o Júlio Lancelotti dizendo, né? E ele me fez uma pergunta, e eu sempre repito isso, que é uma pergunta que só um jesuíta faz. Ele perguntou, como é o teu dia? Eu fui explicando que começo com a missa, já com os irmãos de rua, e ele logo falou, é isso mesmo, conviva com os pobres, coma junto com eles, partilhe a tua vida com eles e diga aos moradores de rua que eu rezo muito por eles, mas que eles rezem por mim também.
E aí ele mandou um chapeuzinho, né? E falou: leve com meu toque de carinho, de quem tocar este chapeuzinho está apertando a minha mão. E aí a entrevista se volta então para a expulsão da favela do Moinho. E aí o Lancelotti diz: a questão é saber onde serão as moradias. E uma coisa clara que o Papa Francisco nos ensinou: não se expulsa ninguém, não se removem as pessoas. As pessoas têm que estar no nosso coração. A sede do governo é o coração do povo. A sede do governo não é um prédio, a sede do governo tem que ser o coração amoroso de quem governa. E que todos os que são governados sejam tratados com respeito, com bondade, com dignidade. É uma mensagem simples, né? Mas vai você fazer. Porque toda a questão da parábola do bom samaritano é exatamente que o bom samaritano, ele não pegou o cara e levou para uma hospedaria e pagou para o cara cuidar. Isso ele fez também. E disse: quando eu voltar, eu pago mais ainda o que você gastou a mais. Pode gastar com ele o que for necessário. Com o sujeito que o bom samaritano pegou, que havia sido assaltado. Antes dele levar, ele cuidou das chagas da pessoa, cuidou do sangramento, limpou, abraçou o cara e levou. O difícil é isso, gente. O difícil é perceber que a nossa população tem velhos e crianças na rua, nas favelas, e que as pessoas ficam sujas, ficam com um aspecto feio, e ninguém mais quer se aproximar delas. A favela não é um lugar bonito. Teve um tempo que se queria dourar a pílula, né? Vamos deixar de falar favela, falar comunidade, e vamos romantizar a favela. A favela não é um lugar bonito. A favela é um lugar feio. Não deve existir favela. Mas, para não existir favela, as pessoas que estão lá têm que ganhar do Estado um lugar digno. Porque, em parte, gente, é a maneira como nós organizamos a sociedade, o Estado, que levou aquelas pessoas a estarem ali. Ou seja, é a injustiça social, é a falta de emprego, é toda uma distância que se criou a partir do capital, a partir do interesse do capital. É toda uma distância social que se cria, que leva muitas pessoas a lutarem e continuarem no mesmo lugar. E a ideia básica de cada um é dizer: bom, ele está lá porque ele é incapaz, ele está lá porque ele não quer trabalhar, ele está lá porque a vida lá é mais fácil. E aí desaparece a solidariedade e o amor, nem pensar. Então, pessoas como o Padre Júlio, elas vão lá comer junto com essas pessoas. E a gente deveria pensar isso: o quanto eu sou capaz de fazer isso.
Adoro ir numa missa, adoro dizer que não perdi uma festa religiosa, adoro dizer que não vou fazer isso ou aquilo porque estou reservado no dia religioso, adoro fazer toda essa pantomima, mas não sou capaz de ir lá comer com os pobres e ver qual a necessidade de cada um. Não sou capaz nem mesmo de saber quem é o Padre Júlio para dar um apoio. Quantas dificuldades o Padre Júlio não passou, quantas até acusações de pedofilia para poder macular o trabalho dele foram feitas pelo MBL, lembram? E agora, gente, ele tem mais essa batalha pela frente. É gozado, né? Porque ao invés da gente falar, nós temos mais essa batalha pela frente, a gente fala o Padre Júlio, porque a gente se sente impotente. Não porque a gente é impotente, a gente se sente impotente, porque a hora que a gente vê o trabalho do Padre Júlio, a gente deveria se sentir potente, porque o que ele tem a mais que nós? Nada. Ele tem só uma paróquia. A gente pode contribuir com dinheiro para a paróquia dele? Pode, deve. A gente pode contribuir bastante se a gente tiver a disponibilidade de no lugar da gente fazer o mesmo. Na cidade que você tem favela, os pobres estão sofrendo, você tem como criar uma associação, você tem como ajudar, você tem como fazer algum benefício, você tem como chamar o prefeito para criar uma iluminação, urbanizar aquilo. Faça, torne a vida do seu semelhante mais fácil, menos sofrida. E a sua também vai ser assim. Esses dias, gente, o vice-presidente americano, que é um fascistoide de primeira, foi visitar o Papa. Acho que coitado do Papa, uma das últimas visitas, teve que aguentar esse cara. E o cara foi lá dizer para ele que primeiro a gente ama a família, depois a gente ama a cidade, depois a gente ama o não sei o que tem, até chegar à nação, e aí o que sobrar é para os estrangeiros. E o Papa falou para ele que não, que católico significa universal, é a pregação universal para todos, se ama a todos, e inclusive citou a carta que ele fez para os padres americanos, o Papa falando, né? E lá ele cita o quê? A parábola do bom samaritano. Amar o estrangeiro. Eu estou dizendo isso porque um filósofo chamado Richard Rohr, que foi meu amigo, grande filósofo, ele dizia que nós passamos da lealdade para a justiça desta maneira. Você é leal a sua família, depois você é leal ao seu grupo, depois você é leal à sua cidade, depois você é leal à sua nação. Então, essa série de lealdades empíricas, lealdades empíricas, a construção da sua vida, leva você depois a ser leal a todos. E ao ser leal a todos, você sai da lealdade para o conceito de justiça. Não se pode aplicar isso ao amor. Porque lealdade é uma coisa e amor é outra. Amor é a disposição. Lealdade é a filiação, a obrigação. Amor é disposição. Você se dispõe ao outro. Então, quando você passa da lealdade para a justiça, você faz esse caminho. Mas quando você passa do não amor para o amor, não tem nenhum intermediário a não ser a sua disposição de pôr a sua sensibilidade para ser comparada à sensibilidade do outro e sentir o sofrimento do outro e então se empenhar na melhoria da vida do outro. E só assim, gente, só assim você vai realizar algo que é muito comum entre as esquerdas e o cristianismo de Jesus. Que é esta ideia de
diminuir o sofrimento das pessoas do mundo. Nós estamos com uma população mais velha, os mais velhos estão ficando cada vez mais sozinhos nas ruas. Agora a favela do Moinho, se descuidar, gente, nós vamos ver muitas pessoas velhinhas, destruídas pelo trabalho, serem jogadas em lugares que ninguém mais vai olhar por elas. Porque enquanto é na favela, enquanto há aquela reunião, pessoas como o padre Lancelotti podem se dirigir ali para aquilo. Quando você dispersa as pessoas, elas não têm como reagir, não tem mais ninguém para olhar por elas. Então é importante, gente, é importante estar aceso contra as ações de tipos que ainda insistem no bolsonarismo, que ainda insistem nessa política de direita de antes o prédio e depois os homens. Antes o prédio e depois os homens. Então, se é assim, se essa é a lei deles, por que eles não aplicam? Então faz o prédio para depois colocar os homens. Não tira os homens antes de fazer o prédio. Constrói as casas, põe as pessoas lá e depois começa-se a obra do parque. Já que se quer aplicar alguma racionalidade tecnocrática, tecnológica a essa transferência de pessoas. Como é o teu dia? O Papa perguntou para o Lancelotti. E eu fui explicando para ele desde o começo, toda manhã, conviver. E aí ele falou, é isso mesmo, conviva com os pobres, coma junto com eles, partilhe tua vida com eles. E diga aos moradores de rua que eu rezo muito por eles, que eles rezem muito por mim. Já pensou, gente? Uma pessoa que é líder de uma comunidade religiosa, que quer fazer o bem, saber que o importante é que aqueles pobres rezem por ele, para que ele possa continuar esta missão que ele continuou tão bem com discípulos como esse padre Júlio Lancelotti, que é um patrimônio da cidade de São Paulo. Gente, dá like no vídeo, passa o vídeo para frente, viu? Não se esqueçam de comentar o vídeo, tá? Não, tem o Pix pro vídeo, pro canal, pra gente poder manter o canal, porque o canal é exatamente esse tipo de trabalho do Lancelotti. A gente faz escolinha de basquete, a gente cuida de animais. Para isso, gente, para que a vida das pessoas possa ganhar alguns momentos que não sejam de sofrimento. Daqui a pouco a gente volta.